Alguma coisa já sabia que a guerra do Irã ia começar. Vocês viram o caso da esfera de gás que foi encontrada em cima do Golfo Pérsico? Tipo, tinha alguma coisa monitorando ali aquela área antes de tudo acontecer. Como se eles já soubessem que ia acontecer. Mas assim, quem seria capaz de produzir algo assim? Ou o que seria capaz de produzir algo assim? Bom, eu sou Carol Capel, a sua esfera de gás favorita. Desculpa, gente, é que eu como muito brócolis e, de acordo com a internet, eu sou gorda. Então, sim, eu sou a sua esfera de gás favorita. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo que começa agora aqui nesse canal. E antes de começar a te contar essa história da esfera de gás, eu tenho uma novidade muito importante para contar-lhes. É a Escola Lumos, um lugar que eu criei para ensinar tudo o que eu sei. Então lá dentro tem uma iniciação exclusiva no cubo negro de Saturno, produzida por mim. Lá dentro tem uma iniciação exclusiva no hermetismo, na filosofia de Hermes Trismegistus, produzida por mim. E olha, essa aqui é especial, viu? Porque existem pelo menos 5.040 caminhos possíveis para um iniciado percorrer essa iniciação. E eu também sou iniciada na Santíssima Trinosofia de Saint-Germain, então eu criei uma iniciação exclusiva ensinando os 12 códigos e no final dessa iniciação tem uma meditação exclusiva, também criada por mim, onde todo mundo que tem acesso a essa iniciação consegue enxergar a chama violeta. Sabe o sétimo raio? O raio de Saint-Germain? Ah, e sabe Mãe Carol? Mãe Carol que tira tarô aqui pra vocês no YouTube? Pois é, tem um curso completo de tarô com Mãe Carol lá dentro também, te ensinando a tirar tarô. Não só como ferramenta de adivinhação, mas principalmente como ferramenta de autoconhecimento. Lá dentro também tem uma inteligência artificial de Mãe Carol, treinada por mim, treinada com todos os meus conhecimentos do tarô, justamente para você fazer quantas perguntas você quiser. E isso é só o começo, tá? Porque tem pessoas incríveis dentro da escola, como o Everton Araújo ensinando medicina germânica, a doutora Natália Mangelli com uma técnica incrível de emagrecimento, tem a Vanessa Huerta com a numerologia, a Adriana Mantovani com astrologia e matriz de destino, tem meu amigo Egrégora, sabe meu amigo Egrégora das músicas? Pois é, ele entrou na Escola Lumos com frequências sonoras. Lá dentro também tem a Paula Cabral do Quântico e Desperte com assuntos multidimensionais, tem a Mestra Val com Reiki, tem Luciane Machado com aromaterapia e a Melissa de Silva, sabe? A Melissa Tobias, vocês devem conhecê-la como Melissa Tobias, a autora da Realidade de Madhu, aquele livro que previu a pandemia de 2019, pois é, ela tá lá dentro com dharmas, com mesas incríveis, então assim, é um lugar completíssimo e você não pode ficar de fora da Escola Lumos. O link tá aqui embaixo na descrição da escola e também de todas essas iniciações e cursos que eu estou contando para vocês. Aqui embaixo na bio, sabe, do meu perfil, é só clicar e ir conhecer um pouquinho mais dentro do site. Agora sim, senhores, agora que eu já contei a novidade, vamos a esse assunto porque o dia era 28 de outubro de 2025, ou seja, 3 meses antes da guerra no Irã começar, e o horário era 00:35, ou seja, o horário local do Golfo Pérsico. E aí, um avião comercial normal estava cruzando ali o Golfo Pérsico entre uma rota que liga Doha, no Catar, e os Emirados Árabes Unidos. A altitude de cruzeiro? Aproximadamente 25 mil pés, aproximadamente 7,6 mil metros de altura acima do Mar da Arábia. E é nesse exato momento que o piloto, que está numa das rotas mais movimentadas do mundo, ou seja, num dos espaços aéreos mais monitorados do planeta, ele percebe um negócio estranho na frente dele. Ele percebe que tem uma massa perfeitamente redonda, branca e muito densa que se materializou ali na frente do olho dele. E em apenas 1 ou 2 minutos, essa massa aumentou tanto que se multiplicou de tamanho, tipo, várias e várias vezes. Ela foi expandindo, foi crescendo, foi pulsando antes de começar a se dissipar. E óbvio, o piloto não esperou para ver o que ia acontecer, porque afinal de contas, estava ali, na frente da cara dele. E a taxa de expansão dessa esfera foi gigante, ela foi alarmante o suficiente para forçar a aeronave a desviar desse fenômeno. Gente, vocês já imaginaram no céu um avião desviando de uma bola de gás gigantesca que apareceu do nada na frente dele? Isso com certeza é fora do comum. Daí depois ele teve, que preencher ali um relatório oficial, e no relatório oficial ele fala: não era rastro de condensação, isso não
não era descarte de combustível, não era formação meteorológica convencional. O que eu vi era algo que eu nunca vi na minha vida, era algo diferente. Algo que ele, inclusive, profissional treinado, né, ali para identificar qualquer anomalia atmosférica, não conseguia nomear. As imagens desse caso, as próprias fotos do piloto foram parar na internet inteira. E aí, né, gente, começaram as perguntas que ninguém conseguiu responder, porque a primeira explicação que surgiu foi a mais óbvia. E a mais óbvia nunca é a explicação certa. Falaram que era um lançamento de um foguete, mas espera aí, gente. Não teve lançamento de foguete naquele dia. E em 31 de outubro de 2025, 3 dias depois dessa situação louca aí, foram emitidos indícios de preparativos para um teste do míssil Minuteman III, a partir da base de Vandenberg, que fica na Califórnia. Mas assim, o que tem a ver? Califórnia, Oriente Médio, é tudo meio longe, né? Não tem como uma bola de gás se solidificar e aparecer do nada na frente de um piloto, sendo que estão usando como desculpa um negócio que aconteceu na Califórnia. E por que estão usando isso como desculpa? Porque os efeitos de um lançamento desse tipo, eles podem sim criar bolas de gás brilhantes visíveis a distâncias enormes, especialmente em altitude. Mas, gente, da Califórnia para o Oriente Médio, aí já é inventar desculpa demais. Então, assim, eu acho que essa explicação foi uma explicação arrumada, sabe? Inventaram ali alguma coisa. E essa história é o tipo de coisa que fecha o caso e manda todo mundo dormir. Ai, foi o míssil. Maravilha. Mas assim, como que o piloto, né, teve contato com essa esfera de gás no dia 25, o míssil foi lançado no dia 31? Como que ele viu a esfera de gás antes do míssil ser lançado? Bom, o piloto insistiu. O piloto falou, cara, não era. A esfera não veio de cima, ela não se originou em altitudes de voo, ela não se originou no espaço, ela não veio do horizonte, não. Ela foi e ela surgiu na minha frente, do nada. E sério, gente, isso aí é chamar o piloto de burro na cara larga, porque a Califórnia fica do outro lado do planeta. Um lançamento lá na Califórnia não criaria um fenômeno tão vívido, tão denso e tão próximo de aeronaves assim, que é um espaço aéreo muito monitorado ali no Golfo Pérsico. Não criaria. E, gente, ali, nas horas que antecederam esse avistamento, e essa história consta, inclusive, nos arquivos oficiais do caso, houve um fechamento do espaço aéreo no Paquistão. E uma aeronave do tipo Cobra Ball da Força Aérea dos Estados Unidos, especializada em coleta de dados de mísseis balísticos, decolou do Catar, desligou seu transponder ali mais ou menos por volta da meia-noite, ou seja, esse incidente aconteceu meia-noite e meia. E a gente teve um Cobra Ball subindo meia-noite. Então, peraí um segundo. Um avião de espionagem americano especializado em rastrear mísseis decola do mesmo país de onde o avião comercial que viu a bola no céu partiu. Esse avião desliga o transponder, o que significa que ele desaparece dos radares civis. Ele se torna invisível para quem não tem acesso a sistemas militares. O espaço aéreo do Paquistão, que é um país com um arsenal nuclear gigantesco, é fechado sem explicação nenhuma. E tudo isso acontecendo na mesma janela de tempo que uma esfera inexplicável aparece no céu do Golfo Pérsico, na rota comercial, e força um desvio dessa rota? Qual é a probabilidade disso ser só um fenômeno natural? Qual é a probabilidade disso ser apenas uma coincidência? Eu já falei pra vocês que eu odeio quem fala coincidência, né? Então é igual moeda em inglês, cidência. Só que, peraí, gente, porque a camada mais perturbadora dessa história eu nem contei pra vocês ainda. A camada mais perturbadora dessa história se encontra décadas atrás. Porque existem documentos de inteligência desclassificados que revelaram que analistas americanos durante a Guerra Fria identificaram um fenômeno ali naquela região que eles chamaram de cúpula de luz. Esse fenômeno seriam esferas luminosas de rápida expansão que aparecem nos céus soviéticos e que os americanos suspeitavam de serem contramedidas de alta tecnologia para enganar satélites ali de alertas antecipados. E existe um relato muito específico que está preservado num documento classificado da época, que o piloto fala mais ou menos assim: notamos o que parecia ser uma parede translúcida, branco-leitosa, se movendo em alta velocidade em nossa direção. Essa parede cobria o céu todo, era algo gigantesco. Ela cruzou a nossa rota e continuou para o leste, deixando para trás o céu noturno vazio. Esse relato que eu tô contando para vocês é de 1988, ou seja, ele tem 37 anos. 37 anos antes disso acontecer, no Golfo Pérsico, o mesmo fenômeno, com a mesma descrição, com a mesma ausência de explicação e acontecendo durante uma guerra também. Foi a Guerra Fria. Então, coincidência, senhores, de novo?
O que isso nos diz, né? O que isso nos traz? Isso nos traz que seja lá o que for essa coisa, ou seja, pode ser tecnologia militar secreta, pode ser teste de arma avançada, pode ser contramedida eletrônica, pode ser alguma potência que prefere não se identificar, ou pode ser, sei lá, algo que não tem nome, né? Em nenhum manual aeronáutico. Seja lá o que for isso não é novo, isso tem histórico, isso tem padrão. Então alguém, em algum governo, provavelmente já sabe o que é, porque estamos observando um padrão. E ó, o Golfo Pérsico é hoje uma das regiões mais militarizadas do planeta. É o lugar onde as potências mundiais estão posicionando seus porta-aviões, onde os seus testes de mísseis acontecem todo o tempo, longe ali dos nossos olhares, dos olhares de pessoas normais, sabe, como nós, onde o espaço aéreo é fechado sem aviso e aberto depois sem explicação. Então esse lugar é palco de tecnologias que o público nunca vai ver testando em tempo real. É um oceano que funciona como testemunha muda. E em meio a tudo isso, um piloto comercial viu algo que não deveria ter visto e teve a honestidade, grande honestidade desse piloto de colocar tudo isso num relatório. O relatório existe, o desvio de rota aconteceu, as imagens estão na internet, o Cobra Ball decolou e desapareceu dos radares logo em seguida e silêncio, né, gente? Silêncio absurdo a ponto de o espaço aéreo do Paquistão ter sido fechado. Agora, essa esfera aí, ela apareceu, ela pulsou, ela cresceu, ela sumiu, sem deixar explicação nenhuma. Ninguém sabe o que originou ela e também ninguém sabe o que fez ela desaparecer. Mas seja lá o que for que estava sendo testado ali naquela madrugada no Golfo Pérsico, uma coisa é certa, senhores, não era para nós sabermos. Mas eu vim aqui contar para vocês. Será que isso compromete a minha segurança de alguma forma? Porque, afinal de contas, né, um monte de cientista desaparecendo? Bom, nós vamos descobrir tudo isso em breve. E enquanto nós não descobrimos, eu quero que vocês fiquem de olhos muito abertos aqui nesse canal, porque tem muita coisa que vai ser revelada ainda nessa semana. Então eu te convido para se inscrever nesse canal caso você ainda não seja inscrito nessa loucura. Eu te convido para assinar ali embaixo nos membros, sabe? Tem um lugarzinho falando torne-se um assinante ou seja membro. Vem fazer parte da área de membros porque nós temos vídeos exclusivos para os membros todas as semanas. Então, para você não ficar de fora, para você não perder um absoluto nada, recomendo que você se torne um membro aqui desse canal. E se você quiser conhecer um pouquinho mais da minha escola, que já não é nem mais uma escola, né, gente? Começou como uma escola, já tá virando uma universidade, da minha Universidade de Estudos da Consciência, de Estudo dos Mistérios, das Iniciações, recomendo fortemente o site acarolpapelportal.com/lumos e lá dentro tem um pouco de tudo. Tem a minha iniciação no cubo negro de Saturno que eu produzi para vocês, tem a minha iniciação no hermetismo que eu produzi para vocês, tem um curso gigantesco de tarô ensinando vocês a tirar tarô com Mãe Carol, tem a minha iniciação na chama violeta de San Germain, no sétimo raio, na Santíssima Trinosofia, onde eu conduzo vocês em uma meditação guiada para enxergar a chama violeta, e tem também a colaboração maravilhosa de muitos outros profissionais, todos excelentes em suas áreas de excelência. Então tem numerologia, astrologia, matriz de destino, tem a doutora Natália ensinando a gente a ficar mais saudável também. Então é um lugar para você cuidar da tríade: corpo, mente e consciência. Um lugar para você desenvolver tudo aquilo que você quiser desenvolver. Bom, se você quiser conhecer a Escola Lumos, já sabe, o link tá aqui embaixo na descrição. E eu quero saber o que vocês pensam dessa história dessa esfera. O que é essa esfera? O que vocês acham que é essa esfera? Vocês acham que é alguma tecnologia militar? Algum indício de que as coisas iriam esquentar pro lado do Irã, Israel e Estados Unidos? Ou que é alguma coisa que não pertence à nossa realidade? Um OVNI diferente, em formato de fumaça, esfera de gás? Não sei. Quero ouvir aqui embaixo as opiniões de vocês. Me contem tudo, não me escondam nada. E, se eu não sumir, né? Se eu não for de arrasta, eu vejo vocês, então, nos nossos próximos vídeos. Bye!